Quero falar para vocês sobre a reta intenção, que é o tema dessa liturgia, dessa homilia. O que é a reta intenção, né? Quando você faz algo voltado para um bem verdadeiro, e esse bem verdadeiro está em Deus. O bem verdadeiro e supremo é Deus. Quando tudo que eu faço é voltado para a glória de Deus, e aquilo que eu estou fazendo produzirá a salvação daqueles a quem eu estou oferecendo algo, então é um bem superior, é um bem perfeito. Então eu faço de reta intenção algo para o diácono José, e aquilo que eu estou fazendo para ele vai produzir nele frutos de vida eterna. Então é um bem superior, ainda que esse bem que eu faço para o diácono é corrigi-lo, né? Se eu falo, olha diácono, isso que o senhor fez é muito ruim, isso fere a Deus, isso prejudica a sua alma, e eu faço isso de reta intenção, porque eu quero que ele ganhe o céu. Então isso é um bem superior, porque tem frutos de vida eterna. Se eu ajudo alguém, se eu dou uma esmola para alguém, e faço isso para a glória de Deus, pelas almas do purgatório, faço isso em agradecimento, porque nunca me faltou nada, Deus é sempre tão providente, R$5 não muda o meu dia, mas pode fazer o dia desse homem um pouquinho melhor, ainda que seja para comer um pão, ou que seja para encher a cara com um copo de pinga, vai saber, né? Não sei, cada um sabe o que parece melhor para ele, mas eu posso transformar a vida de alguém com R$2, se eu faço isso para a glória de Deus, se eu faço isso pelo bem daquela pessoa, se eu faço para que o dia dele seja tão abençoado como é a minha vida, se eu faço isso oferecendo as almas do purgatório, isso é uma reta intenção. Mas a reta intenção, ela é perfeita quando ela conduz sobrenaturalmente para o céu, e ela é menos perfeita, ela é boa, mas imperfeita, quando ela só conduz para um bem terreno, para um bem passageiro. Então a viúva do primeira leitura de Sarepta, ela encontrou com o profeta Elias, e o profeta pediu um pão para ela, e ela falou, ela só tem um pouco de farinha e de azeite, e aí então o profeta diz, faz para mim esse pão, que não faltará para você o pão e o azeite. Ela confiou na palavra do profeta, um bem temporal, ela precisava comer, não podia faltar farinha para ela estava até disposta a morrer depois que fizesse aquele pão, mas ela disse, vou acolher o homem de Deus, e obediente à palavra do homem de Deus, precisando da providência de Deus, ela foi lá e fez o pão, e não veio a faltar. Imediatamente o profeta prometeu, e aconteceu para ela uma graça, não faltou a farinha, não faltou o azeite. Então quer dizer, ela fez de reta intenção, mas uma retidão imperfeita, porque de alguma maneira ela queria uma retribuição imediata, e o profeta deu a ela, pela graça da sua palavra, um sinal de que ele era um homem de Deus, e que falava em nome de Deus, e por isso nada lhe faltaria, ela poderia confiar nele. Eu queria falar dessa visita da viúva de Sarepta, dizer para vocês sobre o dom da hospitalidade primeiro. Imagine se ela fosse uma pessoa amarga, que não gosta de receber visita, que não gosta de ninguém, e todo mundo que chega até ela já fala, o que você quer? E a pessoa chega, uma vez aconteceu comigo, eu estava passando na frente da Casa Bahia, e o vendedor estava na porta assim, e o vendedor falou assim, bom dia, e eu falei assim, hoje eu não quero nada não. Ele falou, só falei bom dia, não ofereci nada. Eu falei, nossa, toma, voa, como que é a do cavalo? Voadora na tela, coicinho na tela, cavalinho na tela. E foi merecido mesmo. Ele só falou bom dia para mim, ele não pediu para me comprar nada. Eu logo já fui falando para ele, não quero nada não hoje. Algumas vezes a gente é tão amargo assim, né? A gente não se abre, a gente não gosta de visita, não gosta de ninguém, ninguém pode ir na nossa casa, e quando vai a visita na nossa casa, a gente corre pôr a vassoura atrás da porta. Gente, isso é simpatia? Isso não funciona não, isso não é coisa de Deus. Não vê a hora que vai embora, também tudo bem, né? Eu sempre falo, visita boa é a que não dura mais de 3 dias, né? E quando eu falo para os noivos assim, você vai casar, você vai comprar uma casa, não pode ser tão longe da tua mãe que ela tenha que te visitar com a mala, e não tão perto que dá para ir de chinelo. Você escolhe uma casa bem estratégica, entendeu? Olha, tem gente que não tem alegria de receber, e quando recebe tem preguiça de receber, não oferece o melhor, não tem paciência, se sente sempre cansado, a falta de hospitalidade. Se aquela mulher
quando visse o homem de Deus se aproximando, ela na sua necessidade não tivesse hospitalidade, não acolhesse o homem de Deus, não o servisse, ela não teria experimentado a graça. Então o Senhor nos chama também, dentro dessa reta intenção, a nos tornarmos pessoas hospitaleiras, que a nossa casa seja um lugar visitado pelos nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, que nós possamos recebê-los como o próprio Jesus, e com muita alegria os servi-los com alegria, que tudo que nós temos esteja a serviço dos nossos. Não adianta você comprar um carro lindo para viajar com a tua família, mas nunca viajar com a tua família. Para que você precisa de um carro grande? Eu preciso de um carro grande porque minha família é grande, mas nunca leva essa família para lugar nenhum. Meu Deus do céu, não pode entrar no carro que vai sujar o carro, que não pode passar perto do carro, o carro não sei o quê. Mas para que esse carro? É para a tua família ou é só para o teu ego? Hospitalidade, acolher, tudo que eu tenho está a serviço, os meus dons estão a serviço, a minha vida está a serviço, as minhas coisas estão a serviço, os bens que Deus me dá estão a serviço, para o bem dos meus irmãos, para a glória de Deus, para o bem daqueles que estão à minha volta, começando pelos meus pais, pelos pais, começando pelos pais. Eu já falei para vocês daquele homem que ganhou na Mega Sena, e que torrou todo o dinheiro em 5 anos, lembra que eu falei isso na homilia? Está lá na internet, procura lá para você ver. Ele ganhou 30 milhões, não sei quantos milhões foi, ele torrou em 5 anos, que ele não lavava roupa, ele jogava as roupas fora, para não precisar lavar roupa. E depois que ele torrou tudo, ele foi morar, sabe com quem? Com quem que vai morar quando tudo dá errado? Com a mãe e com o pai, né? E a única pessoa que ele não deu uma casa foi a mãe e o pai. Ele podia ter dado uma casa linda para a mãe de presente, e depois o que ele fazia? Quando deu tudo errado, ia voltar para casa da mãe. Mas foi egoísta, gente, não pensou nisso. Eu sempre falo assim para os filhos: olha, se teu pai e tua mãe não tem onde morar, não tem uma casa própria, antes de você comprar o seu apartamento, ajuda a tua mãe a comprar, ajuda o teu pai a comprar, depois você constrói sua vida. Porque se tudo der errado, é lá na casa da tua mãe que tu volta, é lá que você vai ficar. Com hospitalidade, com generosidade. Algumas vezes um pai e uma mãe não tem nada, porque pagou uma faculdade para você, porque incentivou você no seu trabalho, porque financiou para que a sua vida fosse diferente da dela. Algumas vezes nós não temos generosidade com as nossas coisas, somos mesquinhos, apegados, e essa falta de hospitalidade, de generosidade, de partilha e de entrega nos faz não experimentarmos as divinas providências de Deus. É um pouco que você tem, mas o pouco que você tem oferece. Algumas vezes é um conhecimento, uma boa obra, uma ação de caridade. Faz com alegria e o Senhor irá lhe abençoar, como fez com a viúva da primeira leitura. Já no Evangelho temos uma outra viúva que colocou suas 2 moedinhas no templo. E o que aconteceu com ela, gente? Jesus parou ela e disse: eu vou te dar 100 vezes mais. Foi isso que aconteceu? Sim ou não? Vocês estão dormindo ou vocês estão vivos? Vocês estão vivos, gente? Jesus só elogiou, ela pôs as moedas e foi embora. Não aconteceu um milagre para ela. A reta intenção dela é mais perfeita. Por quê? Porque não foi feita nenhuma promessa para ela. Ela, por temor a Deus, foi lá e deu 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha. Ela não tinha promessa dos homens. Ninguém parou para ela e falou: olha, se você pôr 2 moedas, você vai ganhar 100 moedas mais. Vocês estão entendendo? Teologia da prosperidade não é a teologia de Jesus. Jesus não falou para ela: põe 2 que eu te dou 100. Jesus não falou nada. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: essa mulher deu mais do que os outros, porque ela deu tudo o que tinha. E ela foi embora. E a gente não sabe o que aconteceu. É lógico que Deus cuidou dela. É lógico que talvez em outra ocasião ela pode ter se encontrado com Jesus. Jesus possa ter abençoado a vida dela de alguma maneira. Mas Jesus elogiou a reta intenção daquela mulher, que o único benefício que ela ia receber pelo ato que ela teve era sobrenatural. Não tinha um benefício imediato, não era uma coisa que vinha agora. Ela fez simplesmente por amor a Deus, por temor a Deus. A reta intenção de quem ama a Deus, ela é perfeita quando ela é sobrenatural, quando ela não tem
o respaldo, o reconhecimento do mundo e não traz um benefício imediato. Como eu sei, Padre, que a minha intenção é reta? Como eu posso avaliar as minhas intenções? Vocês estão prestando atenção em mim? Fala amém. Primeira coisa, quem tem a intenção reta, quando tudo dá errado, não sofre. Quem tem reta intenção, faz bem feito, faz para colher, mas se der tudo errado, tá bom, dá risada e pronto, acabou. Uma vez minha irmã recebeu a sogra dela para jantar em casa, era o primeiro jantar da família depois de casada, e ela se propôs a fazer um frango para a sogra, que era cozinheira, para ajudar. E ela fez um frango, ia fazer um frango cozido com polenta para a sogra comer, e para recebê-la em casa, né? E aí ela foi lá, se dedicou, estudou a receita, passou a tarde cozinhando, cortando todos os ingredientes. Aí a sogra chegou e ela deixou lá cozinhando lá o frango, né? Aí chegou uma hora que a sogra dela falou assim: nossa, esse frango nunca termina de ficar pronto? Aí ela falou assim: não, já estou terminando. Aí ela foi, tirou a pressão, quando abriu a panela de pressão, até os ossos tinha desmanchado. Tinha virado uma pasta, assim, um purê. Derreteu tudo, derreteu a carne, o osso, derreteu tudo dentro da panela. Ficou uma coisa só, né? Aí a sogra dela olhou e falou assim: nossa, o que aconteceu? Ela falou assim: é uma receita de família. Receita de família. Aí eu olhei para a cara da minha mãe e falei assim: é a herança da mãe, né? Amanhã eu não tenho nada a ver com isso. Algumas vezes dá errado. Algumas vezes você se empenha, você se esforça no trabalho, na família, nos relacionamentos, e o fim é outro. Você fez um projeto lá e deu tudo errado. Deus não quis. Bendito seja Deus, eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, eu fiz com reta intenção. Se não deu o resultado que eu esperava, é porque Deus não queria que fosse assim, e está tudo bem, eu sigo tranquilo, em paz. Vocês estão entendendo a reta intenção? Se você, quando as coisas não terminam do jeito que você quer, quando os seus projetos não dão o resultado que você espera, se você se abala, é porque talvez as suas intenções eram mais pessoais do que sobrenaturais. Suas intenções talvez eram diferentes das intenções de Deus. E muitas vezes o egoísmo, o amor próprio, ou o apego às coisas desse mundo, é que move o coração da gente. Então a reta intenção é medida por isso. Segunda coisa que mede a reta intenção, qual que é a segunda coisa? Que é se alegrar quando os outros fazem algo que você acha que deveria ser feito. Era um projeto teu e você não fez, mas quando alguém faz você fica feliz. Alguém perguntou assim para mim: padre, por que você não reza o rosário às 4 da manhã também com o povo da paróquia? O Frei Gilson já não está fazendo, faz com ele. Não é? Já está lá, é tudo internet mesmo, online, já entra lá com o Frei Gilson. Olha, por que aqui na paróquia da Vila Cristo a gente não faz uma quermesse? Mas nós já não tem uma quermesse na paróquia vizinha? Meu Deus, tem tanta coisa aqui nessa paróquia, é tanto evento, cerco, retiro, é tanto almoço, é tanta coisa que acontece aqui. Deixa a paróquia vizinha fazer uma quermesse de Santo Antônio, de São Benedito, a gente vai comer pastel lá com eles e pronto, gente. A gente tem que se alegrar que dê certo também as coisas de Deus nas outras paróquias, as festas, o jeito do padre organizar. Vai ter um curso não sei aonde, é bom, é louvável, vamos lá participar junto. Para que a gente vai se preocupar em ficar disputando entre nós, disputando um com os outros, para ver quem faz melhor, quem sai ganhando? Isso é besteira, gente. Alegrar-se com a conquista dos outros, alegrar com o bem que o outro conquistou, alegrar que alguma coisa deu certo para os outros, que assim seja. A reta intenção não é egoísta, ela se alegra com a vitória quando o bem vem e não importa por quem venha. Reta intenção, por exemplo, para governar uma nação, não é verdade? A reta intenção, que é o seguinte: o bem do povo. Não importa quem foi o prefeito, quem foi o candidato, quem foi o presidente, foi feito, deu certo, é bom para as pessoas, bendito seja Deus. Isso é reta intenção. Se há alguma coisa louvável, a reta intenção é isso, entendeu? Agora, algumas vezes por causa das ideologias, a gente prefere prejudicar uma coisa boa em defesa dos nossos pensamentos. Isso não é agradável ao Senhor.
Isso não agrada ao Senhor. E a terceira coisa da reta intenção é o seguinte: se não vierem os aplausos, se não vierem os agradecimentos, mas vierem as críticas, o teu coração permaneça em paz, porque você fez para Deus, você fez movido pela verdade, você fez movido pelo bem. Se o teu coração repousa na verdade, se você sabe para quem está fazendo, ainda que não seja popular, que não seja louvável, ainda que isso te exponha de tal maneira que as pessoas lhe critiquem, levanta a tua cabeça e segue em frente, porque você está fazendo aquilo que Deus esperava de você, ainda que aquilo lhe torne um pouco humilhante, né? Ainda que aquilo lhe exponha ao ridículo, ainda que agora seja incompreendido o que você está fazendo, faça. É o Senhor que te pediu, é o bem que Deus está esperando de você. Segue com os teus passos firmes, e ainda que hoje não venham os aplausos, Deus te dará toda a recompensa. Algumas vezes é assim a vida de um pai e de uma mãe: educa os filhos, ensina tudo direitinho, põe no bom caminho de Deus, prepara tudo para que a vida desse filho possa prosperar em Deus, crescer na providência, no amor a Jesus, e o filho toma direções totalmente erradas, e esse pai e essa mãe não devem se decepcionar, se frustrar com sua própria paternidade. Deve entender: se o meu coração fez o que era ideal para os meus filhos, estou em paz, ainda que eles não seguiram os meus bons exemplos e os meus ensinamentos. Segue o teu caminho. Então esta viúva, ela ensina, pela virtude das duas moedas, a reta intenção sobrenatural e perfeita de oferecer a Deus tudo o que ela tem. Quando nós fazemos as pequenas coisas com intenção reta, elas se tornam grandes diante de Deus. Reta intenção em cuidar da tua casa, reta intenção no teu trabalho, reta intenção na religião, reta intenção nas tuas amizades. As pequenas coisas feitas com reta intenção são louváveis e são grandes aos olhos de Deus. O que Deus tem esperado de você? Qual é a sua história? Quais são as tuas duas moedas? Quais são as tuas virtudes e tuas capacidades? Talvez é muito pouco que Deus tem pedido para você. Faz esse pouco, faz de boa vontade, faz bem feito, e isso já será louvável aos olhos do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.